Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Você acha que as pessoas são felizes? Depois da pandemia, depois de tudo que vem acontecendo nos nossos dias, você acha que ainda existem motivos, razões para sermos felizes? O que está ligado, à nossa felicidade? Felicidade é algo que a gente conquista, é algo que a gente adquire, que a gente já nasce com. Então, todas essas dúvidas, que permeiam a nossa cabeça muitas vezes. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tal felicidade. Onde ela está, onde conseguimos, porque no fim das contas, todos nós, seres humanos, buscamos essa tal felicidade. Todos nós buscamos nos realizarmos enquanto pessoas, enquanto profissionais. Todos nós queremos estar em paz com as nossas famílias, mas muitas vezes não é a realidade de muitos casos. E será que é possível ser feliz 100% do tempo, a todo momento? Bom, e eu trouxe para vocês aqui a fórmula da felicidade. Depois de muitos anos, já foram feitos outros estudos em que outras pessoas foram criticando um pouco essa fórmula, mas aquilo que é bom a gente consegue já retendo dessa teoria que fala. E ela fala que a felicidade, a fórmula da felicidade é 50% é genético, 40% são das ações intencionais e 10% das circunstâncias. Bom, a genética a gente sabe que é aquilo que a gente herda, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E a gente sabe que tem pessoas que são mais felizes, mais otimistas do que outras. Assim, então, como as doenças, elas muitas vezes são herdadas, de pai para filho, de mãe para filho, a felicidade, ela também, ela tem essa porcentagem aí genética, né? E 40% então são essas ações intencionais. As ações intencionais é aquilo que eu decido fazer da minha vida, né? Aquele movimento de mudança, as minhas ações de todos os dias. E as circunstâncias é aquilo que passa também pela nossa vida, né? Os momentos que nós vivemos, as experiências que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Bom, então diante disso, ela é chamada, essa fórmula é chamada de felicidade sustentável. É muito utilizada na psicologia positiva. E aí, como é que você se enquadra nesse gráfico aí? O quanto é genético, o quanto é de ações intencionais e o quanto é das circunstâncias. Bom, a gente sabe que os indivíduos eles podem aumentar muito seu bem-estar por meio dos comportamentos intencionais, que são coisas que nós podemos alterar e manter esse aumento ao longo prazo. E tais efeitos podem ser mais fracos do que inicialmente acreditava, porque vai depender do engajamento do indivíduo. Então, o que está falando aqui? Está falando que a genética a gente não pode mudar, mas as nossas ações, as ações intencionais, assim como as nossas crenças, que são consideradas aí verdades absolutas, ideias fixas, né? E mesmo sendo assim, elas podem ser alteradas, trabalhadas e serem mudadas. Da mesma maneira, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele pode, ser trabalhado e modificado. A gente pode buscar por essa felicidade e vai depender, do engajamento, do quanto você está disposto a procurar por isso. E é muito interessante, porque muitas vezes a dificuldade está em engajar os indivíduos, os atos intencionais. Então, na terapia, a gente procura trabalhar aquilo que faz sentido para a vida do paciente, porque um dos maiores motivos aí do suicídio, de causa do suicídio, é a desesperança. A pessoa perde o sentido da vida, perde o propósito e perde o porquê tá ali, qual que é a finalidade da vida. Então, nós precisamos trabalhar esses valores importantes, quais são seus valores, quais são suas forças pessoais. Isso é muito importante quando a gente trabalha
E é muito importante, porque muitas pessoas ainda pensam que procurar um psicólogo é para curar doenças, né? Curar depressão, cuidar só da patologia, da bipolaridade, mas não. A gente sabe que a busca por um profissional, né, psicólogo, ele está também ligado a pessoas que querem buscar mais qualidade de vida, mais bem-estar, querem trabalhar suas metas, seus propósitos de vida. Então a gente vai no psicólogo também, não só para tratar doenças, mas para aprendermos essas forças pessoais, trabalharmos com essas crenças que muitas vezes têm nos paralisado, identificar e termos mais felicidade. Então a gente procura o psicólogo também com esse objetivo. Vou falar com vocês sobre o modelo eudaimônico, né? O que é esse modelo eudaimônico? Ele vai falar que a verdadeira felicidade, a felicidade autêntica, genuína, é quando eu coloco as minhas forças, as minhas virtudes em ação no mundo. E mais uma vez reforço, né, que enquanto nós não estivermos cumprindo o nosso propósito de vida, né, aquele livro Uma Vida com Propósito de Rico Warren vai falar muito sobre isso, nós vamos ter dificuldade de sentirmos completos e verdadeiramente felizes. Então, esse modelo, tudo que eu estou falando aqui já foi cientificamente comprovado, né? A gente sabe que a Bíblia fala muito sobre a questão da felicidade também, e agora cientificamente, quando nós conseguimos, então, encontrar, né, o nosso chamado realmente, a nossa vocação, e conseguir aplicar para ajudar o outro, e não é só uma profissão em que a gente pensa no sustento, no dinheiro, no nosso próprio ganho pessoal, mas a gente pensa no outro, no bem-estar do outro, a gente consegue então ter realização. É aquele pensamento, né? Quanto mais eu ajudo o outro, mais realizado e gratificante eu me sinto. E quando eu consigo colocar essas virtudes, né, aquilo que eu sou bom, quantas pessoas ainda estão em cargos, em empresas, pelo dinheiro, estão se acabando, morrendo um pouquinho a cada dia, ou deixando de fazer aquilo que nasceram para fazer. Quantas pessoas, depois que aposentam, passam por um estado muito grande, grave, de depressão. Isso não é saudável, né? Por mais que você precise desacelerar um pouco, não precisa ter aquela carga horária, mas você não pode deixar de sonhar, de a cada dia ter aquela meta ali estabelecida do que você quer alcançar, porque uma vida sem sonho, uma vida sem propósito, realmente ela perde todo o sentido, todo o brilho, toda a motivação. Por que eu vou acordar todos os dias pela manhã para ir para um trabalho que eu não gosto? Ou por que eu vou acordar todo dia pela manhã para não ter nada para fazer, né? Ter uma vida vazia? E por isso nós precisamos estar ocupando a nossa mente, né, com atividades e realmente tentar conciliar aquilo que é prazeroso, aquilo que é a minha vocação, aquilo que eu amo fazer. Se você ainda não descobriu, você precisa urgentemente descobrir, porque é uma das coisas mais importantes da vida, né, saber qual o nosso sentido. Nós não estamos aqui por acaso, e enquanto nós não fizermos isso e não descobrirmos, vamos ficar infelizes, né? Então, existe uma diferença da verdadeira felicidade para a alegria, né? A alegria, ela é passageira, é momentânea, é aquela euforia, né? Aquele barulhão, aquele tute, que as pessoas muitas vezes procuram, que está associada ao prazer, e às vezes procuram por outros caminhos que não são muito legais, né? São até prejudiciais à saúde, e coisas que você faz que você pode se arrepender. Mas a verdadeira felicidade, ela consiste em paz, consiste, né, em tranquilidade, em dormir tranquilo, saber que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, a sensação de equilíbrio para a sua alma. E eu acho que é o que todos nós buscamos, né, o equilíbrio para a nossa alma. Então é preciso conhecer os nossos valores, os nossos recursos e os nossos propósitos, e não ficar só pautado muitas vezes, né, na doença, na patologia, e pôr essas qualidades em ações no mundo, que o mundo está aí para receber aquilo de bom que a gente pode estar oferecendo, porque sempre vai existir essa frustração existencial, esse vazio existencial. Muitos falam que é do tamanho da mão de Deus,
né? Então, precisamos alinhar a nossa vocação com aquilo que é prazeroso, mesmo que no primeiro momento não vai me dar a remuneração que eu espero. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo se a gente não tem a paz, se a gente não tem a felicidade, não é verdade? O modelo de prevenção de adaptação hedônica é um outro modelo. É um modelo bem bacana da gente comentar também. Nesse modelo, o que ele fala? Que a gente se acostuma com o que é bom e a gente vai querer sempre mais e mais e fica sempre insatisfeito com o que a gente já tem. Então, esse modelo hedônico, ele boicota a nossa felicidade. A gente pensa, quando eu tiver um apartamento maior, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, aí eu vou ser feliz. Mas não, as coisas vão acontecer e nós vamos nos acostumar a elas e elas vão deixar de ter sentido. Você já reparou? Você quer muito uma roupa, você vai lá e compra. Você usa o primeiro dia, depois fica lá no guarda-roupa, você nem lembra mais dela. Esse é o modelo hedônico e nós precisamos tomar muito cuidado com ele, né? E aí entra a questão do contentamento, que a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala que ele descobriu o segredo de ser feliz, ele sabe estar abatido, sabe ter abundância, já foi experimentado em todas as coisas, e ele fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esses versículos são de uma sabedoria muito grande. Há anos atrás já foram falado isso na Bíblia, e hoje cientificamente comprovado, que nós precisamos buscar o contentamento. Existe uma linha muito tênue nisso que nós precisamos nos atentar. É claro que eu acabei de falar que precisamos sonhar, precisamos planejar, mas precisamos desenvolver em nós a gratidão. Só assim nós vamos realmente ter a verdadeira felicidade. Vamos continuar buscando, alcançando, para não ficarmos estagnados, parados, sem propósito, mas agradecer aquilo que você já tem. E muitas vezes aquilo que você já tem, você não dá o devido valor. E consiste nisso a verdadeira felicidade, que às vezes não custa nem um centavo, né? Um sorriso de um filho, o sentar para brincar com o filho, um abraço que você dá no seu esposo, né? É um bom dia que você dá a um empregado, é uma ajuda que você dá para uma pessoa que você sabe que não tem nada para te oferecer em troca. É isso que enche a nossa alma, a nossa paz, a nossa vida de paz, né? Então, ao invés de te deixar mais feliz, ela te sabota, ela te deixa mais insatisfeito, intolerantes a desconfortos que são inerentes à vida. Gente, isso aqui é tão sério que muitas vezes a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos e caímos nesse modelo, né? E por muito pouco eles estão se frustrando e desconfortáveis, né? Se você sai e acontece alguma coisa ali que já não estava nos seus planos, isso já é motivo para te tirar a paciência, tirar do eixo. E nós estamos com o nosso pavio mais curto, parece, né? Mas nós sabemos que as situações, todas as situações, elas são importantes. Como eu já falei em alguns vídeos, todas as emoções são importantes. Tá aí a raiva, né? O nojinho, a alegria, ela mais em cima ali, ó. O medo, a tristeza. Então, todas essas emoções são importantes. Todas têm uma função no nosso organismo, né? Até a tristeza, ela é bem-vinda. A gente não pode simplesmente ignorar, mas o porquê eu tô triste, o que aconteceu, vamos falar sobre isso. Porque ela realmente tem uma função reguladora na nossa vida, né? E às vezes por pequenos desconfortos a gente já sai do eixo, já perde a paciência, você sai para fazer um passeio, logo você se estressa e muitas vezes está relacionado a esse modelo, né, que eu apresentei para vocês. E é a vida sendo a vida, né? Situações vêm aí para nos mostrar que momentos difíceis todos nós vamos passar, problemas todos nós vamos passar, desafios todos vamos passar, e nós precisamos, parece que antigamente as pessoas elas também passavam por muitas situações, e quando a gente olha para hoje, é claro que a pandemia foi uma coisa muito grande que aconteceu, ainda está impactando, mas antes, né, os nossos avós também passaram muitas situações difíceis, muitos passaram dificuldade financeira, fome e tal. Você pode até comentar, né, na sua vida coisas que você passou e você superou. E com certeza, não estou dizendo que é fácil, que é bom passar por problemas e dificuldades,
mas essas coisas nos tornam mais fortes, mais resilientes. E como vamos ensinar nossos filhos essas coisas, né? Nossa geração aí que tem tudo na hora, tudo eletrônico, tudo imediato. Estamos criando uma geração insatisfeita, acomodada, a tudo pronto, a tudo muito fácil. Então vamos nos atentar a isso. Às vezes a gente acha, não, esses problemas só acontecem comigo. Isso atrapalha a nossa vida, né? Então, como eu falei, nossos antepassados também passaram por muitas coisas. E o consumismo exagerado está muito ligado a essa teoria também. Há muitos estímulos. As nossas crianças, na questão do celular, elas não, já está tudo pronto ali, elas vão ficando preguiçosas de ter criatividade, de pegar um brinquedo, de desmontar, coisas simples, e vão perdendo ali essa fase tão boa da infância com os eletrônicos. Então, a criança ela não sabe ficar sozinha com o próprio eu dela e dali parar, refletir, criar alguma coisa nova, né, sem ter estímulos toda hora. Então a gente não precisa estar o tempo todo oferecendo tudo para os nossos filhos, mas porque daqui a pouco, né, eles vão se deprimir desse vazio, não vão conseguir suportar nem a própria solidão deles, né? Então isso é muito sério. Vamos nos atentar a sermos mais gratos, então, né, pelaquilo que nós já temos, ter mais contentamento. E a maneira como a pessoa vive influencia, então, na sua felicidade e no seu bem-estar. Então, a busca bem-sucedida da felicidade requer consciência, conhecimento e aceitação intencional das pessoas. As pessoas precisam criar mudanças na vida ou na cognição e no comportamento para si mesmas, o que pode exigir esforço e motivação. Os melhores comportamentos da felicidade tendem a ser aqueles que concentram-se no autoaperfeiçoamento de longo prazo e não no aprofundamento das conexões e no aprofundamento das conexões com os outros. Então, somos seres sociáveis, precisamos nos relacionar, precisamos dos outros. Hoje não existe mais o sentar na frente de uma casa para conversar com os vizinhos. Isso faz falta. E nós vamos ver o efeito disso, né, a longo prazo. Então, se conectar com pessoas, com histórias, né, com a felicidade do outro, quando o outro consegue algo, nos alegrar com a conquista do outro e ficarmos felizes e olhar as coisas mudar a perspectiva. Eu já falei também muito sobre o modelo cognitivo, que mais importante do que o evento é a maneira como eu interpreto esse evento, porque muitas vezes isso precisa ser um treino nas nossas vidas, porque não é fácil. Maximizar, né, aquilo que é bom, minimizar aquilo que não é tão bom, e muitas vezes nós fazemos o contrário. Então precisamos identificar quais são as nossas forças pessoais, quais são as nossas qualidades positivas e colocá-las em ação no mundo de forma variada e constante. Existem várias formas da gente contribuir com as pessoas, com o mundo. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Então, isso aí tem tudo a ver com felicidade. Muitas vezes estamos esperando quando acontecer tal coisa, mas quanta coisa a gente está deixando, né, vivendo um dia de cada vez, de aproveitar e de saborear da vida. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É uma frase de Cora Carolina, né? E a Bíblia fala, tudo que você planta, você colhe. Então, felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um caminho onde a gente percorre, né? Então é isso. E agora eu queria deixar uma atividade com vocês, para vocês refletirem um pouquinho, para vocês investigarem quais são as suas forças pessoais. Eu queria que primeiro, né, cite um momento definidor e conte a história desse momento. Ou seja, um momento desafiante, decisivo na sua vida, como passar em um exame para tirar carteira. Depois, liste os pontos fortes das pessoas envolvidas na história e depois reflita sobre como essa história moldou como você é, sua identidade, como isso impactou você até os dias atuais. Então, quando você conta a história de algo que aconteceu na sua vida, você consegue reconhecer as pessoas que estavam ali do lado e consegue refletir
o que essa história trouxe de mudança, de crescimento para sua vida e como te impactou. Você consegue fazer uma leitura, você consegue ressignificar muita coisa e assim você consegue identificar quais são suas forças pessoais. Bom, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Então lembre-se, né, de buscar todo dia essa felicidade, que ela está aí bem mais próxima do que você imagina. Basta acessarmos essas forças, esses valores, acessarmos a gratidão, desenvolvermos o perdão, vivermos um dia de cada vez e vivermos com intencionalidade, viver com propósito. Um forte abraço.